Essa é a pergunta. Legal, uma pergunta muito boa. Por quê? O erro das pessoas hoje é querer que ele faça tudo. Por quê? A gente não tá... Isso é AGI. A gente não tá em AGI ainda. A galera, não, tipo assim, eles nem sabem que é AGI, mas a gente não tá em AGI ainda. Que é uma inteligência generativa artificial. Então, assim, quando tu vai... A gente tá no ANI, que é assim, que é o Narrow. Que é, ou seja, a gente tem uma inteligência artificial. O que a gente está vivendo em 2014 agora? A expansão de 2024. 14 não. Nossa, falei 14. 2024. A gente vive na era das IAs. Sabe por que eu falei 2014? Porque para mim, 2024 é 2014 do marketing digital para IA. Ou seja, eu fui pensando, cara, eu tô em 2014, eu tenho que aproveitar. 2014 era 15 centavos comprar um lead. Entendeu? Tipo assim, essa coisa assim, eu penso, cara, eu tô em 2014 de IA, eu tenho que detonar esse negócio, porque é agora ou nunca. É a oportunidade. É a oportunidade. Tipo assim, eu vi isso. Depois, de vez em quando eu falo 2014 mesmo, porque pra mim eu tô em 2014 do marketing digital. Mas vamos lá. Eu tava falando mesmo antes dos GPTs. O quão... falou que a gente não tá em AGI, a gente tá no Narrow. A gente tá nessa transição para AGI. Hoje, o que mais está expandindo em 2024 são as IAs multimodais. Então, por exemplo, o ChatGPT... O que é isso aí? O ChatGPT ele não é só uma GPT, ele não é só um Generative Transformer lá, Pre-trained Transformer. Ele é um multimodal. Por quê? Com o GPT eu consigo falar. Por exemplo, eu vim para cá, no carro, não sei se tu já fez isso alguma vez, eu vim conversando com ele. Já. Então, tipo assim, ele consegue escutar áudios. O GPT, você pode tirar uma foto e mandar para ele, ele vai explicar o que está acontecendo aqui. Isso é o Vision. Então, ele consegue criar imagens. Então, assim, ele é multimodal no sentido que ele consegue ter várias funções específicas diferentes. E é isso que vai fazer com que ele atinja AGI. Porque só com base em texto ele não vai atingir AGI. Ele precisa ter vários estímulos externos como nós humanos temos. Então, a gente vive numa época hoje onde a gente está transitando para a inteligência artificial generativa, mas a gente ainda está na inteligência artificial específica, que é Narrow. Então, por isso que eu tentei fazer várias IAs generativas, né, que faziam tudo. Inclusive, eu estava criando o Alan IA que fazia tudo. É generativo ou generalista? Generalista? Tá, eu acho que é generalista. Eu não lembro qual que é. É que eu não lembro da... Esse negócio aí, cara... Bom, depois eu quero falar sobre isso também. Mas enfim, continua. Mas aí é melhor tu ter... O AGI é o que faz tudo. E o Narrow é o que faz só uma parada. Uma parada. Tá. Então, hoje é melhor, com as tecnologias que a gente tem, tu criar IAs bem específicas para cada função. Porque tu consegue dar instruções específicas para exemplos e tudo mais para ela fazer uma coisa muito bem feita. Inclusive, quando eu comecei a criar esse enxame de agentes, para eles poder criar aquela agência lá que depois a gente vai falar... Que são os GPTs. Isso, não são GPTs, são agentes. São outra coisa. É programação. Tá. Não é bem programação. Eu tenho um brasileiro que se chama João Moura. Eu estou em contato com ele. Ele criou o Crew AI, que é a melhor plataforma hoje de criação de agentes no mundo. Tá super famoso. Tá super em alta, assim. E ele é um cara fantástico, assim, que criou um negócio que é maluco. Mas, assim, tu só digita, tipo assim... Tu não precisa entender nada de código. E tu consegue fazer um agente funcionar. Nada. Mas é em Python. Não, mas tu não precisa entender de código. Vamos matar esse negócio. Cara, porra, é muita coisa. Vamos matar esse negócio do GPT. Como que a gente faz. Isso. Aí depois eu quero que tu me explique a parada dos agentes. eu quero falar da gente. Vamos focar aqui nos GPTs. Então, por que eu já falo, até linkei, né, com os agentes? Porque assim, o que eu percebi também com os agentes é quanto mais específico aquele agente for, melhor ele performa. Então eu prefiro que esse agente, eu tenha vários agentes e eles trabalhem para outro agente que trabalha para outro agente. Sabe o organograma? Sim. Tu cria um organograma de agentes que trabalham para o outro. A diferença é que quando a gente tem GPTs, tu exige um humano para jogar o input e gerar um resultado. Ou seja, o humano tem que ir lá copiar um texto, colocar aqui ou pedir para que ele faça uma coisa. O agente, tu dá um comando uma vez e ele vai dar um jeito ali de fazer aquilo chegar naquela conclusão. Só que acontece, tu tá usando custos de API ali, né? Então pode ser que, tipo assim, te custe 200... Tem um cara que eu conheço que ele gasta $200 pra ter os agentes chegarem a uma conclusão pra ele numa coisa. Sim, pra ter um output lá. Pra ter um output. Provavelmente teve alguma ineficiência que foi e voltou. Exatamente. Ficou indo e voltando porque tipo, ficou teve ineficiente. Um loop ali, deu merda ali. Isso aqui é interessante. Então, e GPTs não. Tu tá seguro que tu pagou $20, tu tem aquelas 40 mensagens a cada 3 horas dentro do Plus. Por que eu paguei o Teams? Porque além de eu ter um espaço, um workshop, um workspace onde eu consigo compartilhar meus GPTs entre o meu time para eles poderem editar, eu tenho 100 mensagens a cada 3 horas. E eu tava toda hora exaurindo, tipo, chegando no limite. Porque quando tu tem GPTs, tu começa a usar o tempo todo, porque é muito bom. As atividades da empresa tu vai jogando ali. Por exemplo, eu criei um GPT pro meu financeiro, que eu jogo qualquer planilha ali, minha, por exemplo, do de banco, ele consegue reconhecer
quais são os gastos que são de plataformas, quais são os gastos que são de assinaturas, ele reconhece tudo, que são gastos pessoais, porque eu já parametrizei o que ele tem que analisar, isso demorava 2-3 horas para o meu financeiro fazer, a IA faz em 30 segundos. Então tudo na minha empresa que eu percebo que é um processo repetido, eu pego e transformo num GPT. E isso faz com que hoje na minha empresa eu tenho uma regra que é, cada setor não pode ter mais do que 2 pessoas operando aquele setor. Quantos atendentes tu tem? Tem 1. Porque o resto tem que ser tudo IA. Quantos vendedores tu tem? Tem 1. Tudo tem que ter 1. O resto são IAs do lado dele. Ou então eu potencializo aquela pessoa, mas eu já tenho percebido que tem vários setores da empresa que não precisa nem de uma pessoa mais. E vai poder ser 100% IA. Por exemplo, assim, tipo, qual o setor que... O setor que eu vou deixar 100% sem pessoas. Atendimento vai ser IA, porque está respondendo muito melhor que pessoas. Logo mais, social selling. Vai ser só um agente fazendo todo o social selling, muito melhor que qualquer humano que eu já vi. Social selling seria a pessoa ficar conversando no Instagram ali. Isso, processo de venda através do Instagram. O que acontece? A pessoa, por exemplo, começou a te seguir. O que a IA está fazendo, eu estou criando lá? A IA ela entra no perfil da pessoa, através do GPT-4 Vision, ele olha 3 quadros da pessoa, olha a bio, lê a bio e começa a ver as fotos. E aí tem uma coisa que um amigo meu, ele fala assim, ele vai analisar se a pessoa tem cara de Pix ou não. Ou seja, se a pessoa tem condições de pagar ou não. Cara de Pix. Cara de Pix. Então assim, esse GPT ele analisa se a pessoa tem cara de Pix, que é o quê? Eu desenho qual que é o meu avatar que eu quero vender e pelas fotos, pela bio, por tudo, comparado aos GPTs, as pessoas que já compraram meus produtos, eu sei que aquela pessoa tem uma compatibilidade ou não. Então, se ela tem cara de Pix, ele vai analisar e vai mandar uma mensagem privada para a pessoa dizendo, olha que legal que tu é gestor de tráfego. Tu já tá usando o IA por aí? Eu vi que tu tava no evento da Monetize semana passada. Como é que foi? Foi massa? Automaticamente, manda. Que interessante. E depois fica conversando com a pessoa, levando um processo através de spin selling, através de várias técnicas para venda para o meu closer, que depois vai virar um IA também. Cara, se o closer virar IA, porra, eu vou pagar muito pau, cara. Vai virar. Porque o social selling eu consigo entender, o atendimento eu também Mas consigo é bem entender. humanizado o social selling. Tem que ser bem específico. E o closer também vai virar IA. Cara, isso é muito interessante. Mas, olha, só pra ver se eu entendi. Os GPTs, são eles que vão se comunicar ali no organograma que tu criou, ou são os agentes? Não, são os agentes. Os agentes é como se fosse um GPT infinito. Pensa que os GPTs eles são ferramentas. É como se tu desse ferramentas pro teu... Tipo assim, eu comprei um mouse pra ti trabalhar. Tu deu uma ferramenta pra pessoa da tua equipe pra ela poder performar mais. Entendi. Então, ao invés dela, por exemplo, antes ela tinha que fazer, por exemplo, financeiro. Tinha que fazer toda uma análise lá, abrir, olhar item por item. Agora ele só pega um PDF, joga pro GPT, ele faz toda a análise pra ele e baixa a planilha ainda. Então, ele não precisa mais ficar fazendo análise financeira nesse nível. Que abre espaço para que essa mesma pessoa possa ter mais funções na tua empresa. Porque aquilo que tomava tempo dela, não toma mais tempo. E esse negócio, eu ia fazer diagrama para toda a empresa e POPs para toda a minha empresa. E daí eu ia botar essa minha funcionária para fazer isso. Só que como eu consegui fazer com que a IA faça isso, eu vou alocar ela para outra coisa. A IA vai fazer todos os diagramas e todos os POPs da minha empresa. Então tu ganha mais espaço de tempo. Então esses GPTs eles funcionam como se fossem ferramentas. Agentes são como se fossem funcionários. Então, GPTs são agentes, são ferramentas que potencializam os teus funcionários humanos. GPT substitui os teus funcionários humanos. O agente substitui. O agente, isso. Tu não consegue... Bom, falar uma loucura. Tu sei lá, dá um GPT para um agente. Isso não rola porque rola? É? Rola, tipo assim, porque os GPTs, eles têm uma outra versão deles, que só quem tem acesso via API lá, via servidor tem, mas qualquer pessoa pode ter, que são os assistentes. Os assistentes são GPTs com esteroides, mas que tu tem que entender um pouco de código para utilizar eles, porque daí eles são via API que tu usa. Então tu vai ter que... É a mesma configuração, botar nome lá, descrição e tal, subir arquivos, só que eles são acessados via API. Então tu pode criar todos esses GPTs. Por que eu tô criando tanto GPT? Eu tô criando vários, eu devo estar com uns 12 GPTs já da minha empresa. Porque todos eles eu vou transformar depois em assistentes que correspondem à API para quem vai utilizar eles, vai, em vez de ser um funcionário humano, vai ser um funcionário agente. Porque daí ele vai usar os GPTs. Cara, pelo que eu tô entendendo, tá? O uso dos GPTs e dos GPTs, tá? GPTs. É muito de tu conseguir escalar a tua operação. Sim. Com poucas pessoas, né? Mas se tu não tem o que escalar, então, será que tem alguma utilidade, tipo, muito alta, assim? Por exemplo, sei lá, a gente tá no nosso podcast aqui, a gente tá conversando aqui e tal, isso aqui vai gerar um episódio,
esse episódio vai gerar Reels. Uhum. Aí, o GPT, por exemplo, eu poderia treinar ele para selecionar os Reels daqui, né? Colocando vários Reels lá que deram certo e falar, olha, tá aqui a transcrição do episódio, me diz aqui qual etapa de quando até quanto que eu deveria cortar isso aqui para criar um Reel que daria certo e também uma headline. Isso eu conseguiria fazer, né? Conseguiria, entre aspas. Aí tá. As pessoas, isso não tá nem na documentação da OpenAI. Porque assim, qualquer atualização que tem da OpenAI, qualquer ferramenta que eu uso, eu li toda a documentação. E o que eu percebi? Quando eu mandava um arquivo, às vezes eu percebi que ela alucinava. O que é alucinar? Ela começa a viajar na batatinha porque ela falta informações para ela. E daí, só que o que acontece? Quando tu manda um arquivo para a OpenAI, ela usa o Code Interpreter dela, que é uma função que vai analisar o teu arquivo que tu foi enviado. Se tu clicar naquele, quando a gente fala assim, analisando, tu pode clicar naquela setinha e tu vai ver o que está acontecendo via código, em tempo real. E daí eu vi que ela limita a 500 caracteres quando tu sobe um arquivo para ela, no GPT. Então, isso que a gente está falando aqui, a gente está falando um tempão, com certeza já passou de 500 caracteres. Tipo assim, então, não vai funcionar dentro do GPT. Daí tu teria que usar um assistente. Porque o assistente via API tem 128K. Daí ele vai conseguir ler. Ou tu usa o Cloud AI, que é de graça, com 200K. Daí lá sim. Então, quando tu conhece como funciona as ferramentas, o que é token, como funciona, qual é a limitação dessa aqui, tu saberia, por exemplo, assim, eu nem vou criar um GPT para isso, para fazer cortes, porque ele não vai ter capacidade de poder fazer a leitura de 2 horas de conteúdo. Então, daí tu nem perde tempo, tu vai direto pro Cloud. Então, eu vou criar no Cloud isso. Ah, não, mas tem como eu criar um GPT como se fosse o Cloud? Tem. Daí, lembra que tu falou do POI? O POI, tu tem acesso, por exemplo, tu tem como... Ele foi que criou esses GPTs. O POI criou essa modalidade, ele chamou de chatbots personalizáveis, e lá tu pode escolher o Cloud AI de 200K para criar um GPT com ele. Então, tu poderia utilizar o Cloud AI, o POI, com o Cloud AI para fazer isso, por exemplo. Uhum. Então, como eu conheço profundamente as melhores ferramentas do mercado, e quando tu me fala um problema teu, eu consigo na hora já pensar na solução com IA. Entendi. Daí seria uma ferramenta específica, porque essa ferramenta vai ter essas capacidades aqui, tipo, essa memória aqui e tal, que vai conseguir executar essa função específica. Exatamente. Aí no caso dos Reels não daria certo o GPT porque ele tem esse limite de caracteres aí, mas se fosse no Cloud aí, ou eventualmente uma outra coisa, aí rolaria. Entendi, então. Então, pra tu conseguir fazer essas automações, tu precisa necessariamente conhecer a ferramenta que tu tá usando. De preferência profundamente. Ou seja, a nível de tu entender a documentação delas. Não quero saber. É que tá a aplicação de outro GPT. Não quero saber. Não quero ler a documentação. Então, sobe a documentação de todas essas ferramentas num GPT. E toda vez que tu pensar em criar alguma coisa, isso foi uma ideia que eu tenho agora. Eu sempre tenho assim essas ideias de GPTs, eu tenho que até anotar para poder criar o GPT. Mas qualquer coisa eu olho esse vídeo de novo e lembro. Mas é o quê? Tu cria um GPT com todas as documentações. Tu vai subir a documentação no arquivo deles. Não, mas ele lê só 500. Não, ele lê 500 quando tu envia o arquivo. Se tu subir no knowledge base deles, que é o banco de dados dele, ele vai fazer uma coisa chamada vetorização por chunks. Então ele vai pegar aquelas informações, vai quebrar em um monte de pedacinho, para quando tu fazer uma pergunta, ele encontrar esses pedacinhos e conseguir te dar uma resposta. Então lá tu pode subir bastante arquivo, de 5 MB, com um monte de coisa, porque ele vai quebrar esses pedacinhos para poder ler depois. Então, tu pega a documentação da Eleven Labs, da OpenAI, do Cloud, todos eles joga lá dentro, e daí tu faz uma pergunta, qual ferramenta, qual conjunto de ferramentas é necessário para que eu faça uma automação em IA para tal função? Ele vai ler as documentações e vai te dar as soluções, por exemplo. É uma forma de criar um GPT para isso. Não quero pensar nisso, Alan, porque eu não quero saber isso. Beleza, cria um GPT para isso. E aí que tá, cara, tu é preguiçoso para pensar, a melhor coisa é criar um GPT. Eu crio um monte de GPT para pensar para mim. Sim, interessante. E tá, beleza, entendi. E cara, e os agentes, tá? Os agentes parece que é um GPT, só que turbinado, porque ele não tem os limites, né? Tu vai pagando conforme ele vai processualizando ali o negócio. Aí tu falou que em teoria ele substitui um funcionário, digamos. Sim. Tu tá usando isso aí hoje? Como é que funciona?